paz do Eterno, 20 horas 3 minutos, 19/6 do ano de 2026. Quero agradecer ao Eterno por estarmos aqui, nessa rica oportunidade que o Eterno está nos concedendo. Hoje nós vamos trabalhar um assunto importante aqui no nosso canal. Nós vamos falar de algo muito profundo, tá bem? Que eu só consegui compreender depois de ler as Escrituras com seu contexto semítico, judaico. Quero deixar muito claro que tudo que eu estou falando aqui eu tenho como provar na Bíblia, tá? Eu não trabalho com opinião. Eu trabalho com versículos bíblicos. Então, já falei um pouco desse tema aqui, mas eu quero falar desse tema de forma bem profunda aqui e trazer uma explicação gramatical no hebraico de algo que a gente tem no texto em português. Tá? Aqui eu posso ler aqui o versículo de João 8,58. Tá? Na própria Bíblia em português. Tá? Mas antes de iniciar, o versículo é 8,58 de João, para você ver na sua Bíblia aí, tá? 8,58. Eu vou explicar no conceito semita, tá? E dizer por que está na sua Bíblia assim. E há uma confusão que é feita na teologia cristã sobre esse eu sou. Tá? Mas aqui eu vou te explicar o que está escrito no hebraico e por que está eu sou. Tá bom? Mas antes vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Pai, por essa noite, por estarmos aqui. Fala conosco de forma clara, objetiva, nos ensina, nos exorta. Seja conosco. No nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Abençoa essa aula de hoje. Bom, queridos, quero sem delongas aqui falar sobre o seguinte. É dito no cristianismo sobre Deus. Tá? Se eu te perguntar, você cristão que chega aqui, o que significa Deus, você vai ter dificuldade de falar para mim. Etimologicamente, porque a palavra Deus não surgiu do nada. Ok? A palavra Deus não surgiu do nada. A primeira vez que aparece a palavra Deus está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus. Fala Deus. Nós que estudamos o hebraico sabemos que está Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Isso está no primeiro versículo da Bíblia em Gênesis. Tá? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Em um princípio, em um dos princípios, ou em princípio, criou Elohim os céus e a terra. Lembrando que a palavra princípio, Reshit, é a palavra Rosh dentro, cume. Do cume criou Elohim os céus e a terra. Elohim é um título majestático, é o poderoso dos poderosos, veio da raiz L410, quer dizer poderosíssimo, não tem conotação de Theos em grego. E o problema é que as Bíblias são influenciadas pelo grego. Então a ideia de Deus, como você pensa hoje, é grega. A ideia de Elohim na Bíblia é diferente. Então, quando chamam Yeshua de Deus, a perspectiva do povo é outra hoje. Eu posso chamar Yeshua de Deus sem problema nenhum, eu continuo sendo monoteísta da unicidade. Yahweh é Yahweh, Yeshua é Yeshua, Yeshua é Elohim, pelo título majestático, porque o próprio Moisés foi chamado de Elohim em Êxodo 7. O problema é a compreensão equivocada que as pessoas têm dos termos. Então, o Bereshit começa assim: Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Verso 2. Ve'haaretz hayata tohu vavohu
Verosh al pnei Tehom, veru Elohim merachefet al pnei Hamayim. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o espírito de Elohim, Ruach Elohim, pairava sobre a face das águas. No segundo versículo, a palavra Elohim aparece de novo. 3. Vayomer Elohim yehi or vaihi or. E disse Elohim, haja luz, e houve luz. 4º versículo. Vayar Elohim et haor, que tove, vayavedel Elohim ben haor, o vem haosher. Viu Elohim que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Vaikra Elohim laor yon ve lahosher kara. Laila vayehi erev vayehi boker yon echad. E Elohim chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi tarde de manhã o dia primeiro. Aqui você vê em Bereshit a palavra Elohim aparecendo várias vezes quando o Eterno está criando. Elohim. Quando se vai traduzir, aparece Theos. Por exemplo, Shema Israel, Yahu Eloheinu, Yahu Echad. Ali vai estar Kyrios Hotheos. Kyrios. Kyrios é um título. Senhor Supremo. Theos, Deus entendido abstratamente sobre a natureza dele. Isso é um conceito grego, não é um conceito hebraico. Você está vendo o problema? Theos é uma coisa, Elohim é outra. Os judeus olham o Elohim, o hebreu olha o Elohim como o que Elohim faz, não a natureza dele. Não é observado pelo nosso povo a natureza. Porque isso é abstrato, você não tem, você não toca, você não vê, você não tem como. Eu sei a substância da água, eu posso beber ela. Você debater algo que não está palpável, isso é filosofia. Isso não é algo concreto. Concreto é o poder que eu estou vendo emanar. O poder que abriu o mar vermelho, Elohim. O poder das pragas, Elohim. O poder que destruiu o faraó, Elohim. Isso é Elohim. Não tem nada a ver com o conceito grego. Tem a ver com o conceito hebraico. A Bíblia é de hebreus, é de judeus, não é de gregos. Então, para mim explicar o Novo Testamento, tem que voltar à mente semita. Porque se tu ficar com a mente abstrata, você não vai entender os conceitos etimológicos das palavras, que tem totalmente distinção das palavras gregas. O grego é filosófico, o grego quer explicar o que não dá para explicar. Como que você vai falar da natureza de Deus? Ele deixou alguma coisa falando da natureza dele? Não. Ele deixou do poder dele. Então você tem que trabalhar o concreto. Você não pode ficar trabalhando o subjetivo, usando coisas tão importantes. Você não está aqui falando de um copo que você está vendo. Eu cheiro a água. Eu bebo a água. Isso é concreto. Isso é um fato. Então, trabalhar a Bíblia no abstrato fica complicado, porque você vai entender errado a Bíblia, assim como muita gente entende errado. Agora, sabe qual é o problema? Olha o que está escrito em João 8, 58. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Está com letra maiúscula. Agora, se está com letra maiúscula, o que está escrito no hebraico? Porque tem uma versão hebraica. No grego está
ego eimi. Ego é eu, eimi sou. Ego eimi. Yeshua não está falando grego. Quem está falando aqui é Yeshua. Não é um grego. É um judeu galileu de fala hebraica e aramaica. Então ele não falou ego eimi. E outro problema é que quando você vai em Êxodo 3,15 está escrito: eu sou o que sou. Isso está na versão em português. No hebraico é Yehye, Axé Yehye, que é serei o que serei. Ou eu serei o que serei. E o problema é que está se traduzido em Êxodo 3,15, eu sou, na versão em português. Você não encontra isso na versão hebraica. Então qual é o problema? Está se traduzindo errado. Alguns vão preferir eu sou. Mas a forma, a escrita é serei o que serei. Agora, Yeshua, para estar escrito eu sou aqui, ele teria que estar falando Yehye. Mas ele não usa Yehye aqui em João. Tanto que o erudito que traduziu a versão hebraica do Novo Testamento coloca Anihu. Anihu não é eu sou, porque Hu quer dizer ele. Então nós temos um problema gramatical aqui e a compreensão errada. Por isso que eu quero explicar aqui. Por quê? No final aqui você vai entender qual é a função do Filho de Deus. Agora vamos lá. Lembra do tabernáculo? Eu já falei outro dia, em outras lives aqui. Havia o santo lugar e o santo dos santos. Havia uma cortina. A Arca da Aliança representando a presença divina. Ok? Então o templo significa a habitação da Shekinah ou Shekhinah. A presença do Pai, a presença divina. Yeshua significa o templo da Shekhinah. Tanto que ele disse, destrua esse templo e reconstrui em 3 dias. Ele está falando dele. Então, ele é o templo de Elohim. Então, a presença que estava no Beit Hamikdash está no Filho de Deus. Só que não é temporariamente. Por isso que Yeshua disse que tem a plenitude do Espírito. Por isso que o Espírito Santo desce sobre Yeshua. Então ele é o templo de Deus. Aonde que o povo ia buscar o Eterno? No templo. Agora o templo é Yeshua. Não é uma teofonia. Porque uma teofonia é uma manifestação do Pai de forma passageira. No caso de Yeshua, ele encarna, o Logos desce. E passa a ser o quê? A habitação da presença. Então a presença que estava no templo habita no Filho. Então é muito importante se aprender por quê? Quem é o Deus de Yeshua? Eu digo categoricamente, Yeshua tem um Deus. Não é eu que estou dizendo, tá? Você pode discordar do que eu quiser, mas eu vou dar versículos aqui. Yeshua disse que tem um Deus. E eu vou provar. Eu não trabalho com suposição. Eu trabalho com verdade, argumento, fundamento. Eu não trabalho com opiniões aqui, amém? Versículos que não vai faltar, tem 10 páginas aqui de estudo pra gente trabalhar esse eu sou aqui. Vamos lá. Começar aqui mostrando na tela para você. Primeiro, a transliteração, a transliteração e a forma de escrita que eu prefiro do tetagrama, tá? Isso aqui é uma opinião minha. Para mim é essa forma de pronúncia do tetagrama. Outros estudiosos vão achar outras maneiras. Yehová e Yavé. Vai ter outras pronúncias que eles vão escolher. Essa é a pronúncia que eu prefiro aqui para nós. Amém? Não entro no mérito de essa, não vou entrar em questão agora de debater qual é a pronúncia do tetagrama. Amém? É o que eu uso, ok? Então vamos lá. Lembrando, deixe seu joinha, se inscreva, compartilhe a mensagem. Vai ter um e-mail aí, entre em contato, amém? Vamos lá. Vamos lá, que são 14 páginas, muita página, não sei se vai dar para falar tudo, tá? O título tá, a epígrafe,
o eu sou no contexto hebraico. A distinção de pessoas entre Adonai e o Messias. Então aqui está o tetagrama, tá aqui no título, tá ok? Tá aí, YHWH, que é a transliteração. Aqui está o Yod, tá? O Yod nós vamos transliterar o Y, ok? Nós temos o Re, vamos transliterar para o H. Nós temos o Vav, que vai fazer o som do U, tá? E nós temos o outro H, ok? Vamos lá. Esse aqui, ó, Y é o Yod, ok? Esse aqui é esse sinal maçorético aqui, correto? Tô desenhando, tá? Só para você saber. Esse outro aqui, ó, aqui, ó. Ó, esse é aqui, ó. Tá junto aqui, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Agora você pega aqui o som do U, tá? E agora você pega aqui esses dois aqui, ok? Por que tem essa... Vamos lá. Na forma de escrita antiga, tá? Na forma de escrita antiga, esse sinal maçorético aqui, que vai fazer esse A breve aqui, ó. Ok? Entendeu? Tá? Lembrando que antigamente não tinha sinais maçoréticos. Então seria assim, ó. Vou botar aqui uma canetinha aqui, ó, branca aqui para apagar esse sinal maçorético aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Gente, eu não tô dando aula de hebraico aqui não, mas vamos lá. Vou apagar esse sinal maçorético aqui. Vou apagar esse sinalzinho aqui, ok? E vou apagar esse sinal maçorético aqui, tá ok? Tô apagando só para você ver. Agora eu vou botar outra canetinha aqui, eu vou botar a canetinha aqui, ok? Vou diminuir um pouco. Vamos lá. Antigamente não havia sinais maçoréticos, ok? Então esse Yod aqui é o Y. E esse A aqui? Esse A aqui tá junto com essa letra aqui. Então essa letra aqui, ó. Ok? Então o H aqui, ó. Que é o Re, tá? Aqui, ó. Tá ok? Essa letra aqui vai fazer o som do U aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? E esse último Re aqui vai fazer isso aqui, ó. Certo? Por que é assim? Porque não existia sinais maçoréticos, tá ok? Não existia sinais maçoréticos. Então, quando o leitor via o H, o H em português, né? Que é a letra Re, ele sabia que tinha um A ou um E. Quando ele viu essa letra aqui, ele sabia que tinha o som do U, ou o som do O, ou o som do V. Tá? Por isso que muitos vão traduzir para Iavé, Yehová, Yahweh. Por quê? Porque a letra Re, ela pode fazer o som do A ou do E. Correto? E também ela é aspirada leve. Ela como o H do inglês. Tá ok? Não é como no português que é mudo. Senão você ia ler Ia-Ua. Não é Ia-Ua. Ok? Esse H aqui tem um som aspirado leve que é Yahuá. Yahuá. Tá ok? Não é mudo, tá bom? Como alguns grupos dizem, não. Manda eles estudar gramática, tá? A letra Re não é muda. Ela é som idêntico ao H do inglês. Então é Yahuá. Yahuá. Tá ok? É assim uma das possibilidades de pronúncia. Agora com o sinal maçorético, você pega a letra Iod aqui, que é o Y. Aqui é o som do A. Aí aqui tá o H. Aqui o som do U. Aqui o H com A. E Yahuá. Tá? Facinho de entender aqui. Tá? Então aqui, sinal maçorético de A breve, sinal maçorético de A longo e o som do U. Ok? Não há como você não saber isso aqui, amém? Fácil, bem rápido, tá? Entendeu agora? Agora a pergunta, quem é Yahuá? Você na Techuvá tem que saber quem é Yahuá. Primeiro ponto, esse é o pai de Yeshua, o Deus que desceu no Sinai. Tá ok? Porque se eu pegar essa versão de Bíblia aqui, vou abrir aqui,
Vou tocar aqui, vamos aqui em... Aqui, ó. Êxodo. Vamos pegar o versículo 20. Tá? Versículo 20. Aqui, ó. Vai dar Elohim et kol hadevarim ha'el elemor. E falou Deus todas essas palavras dizendo, aqui ó, Anohi Yahweh Elohecha Asher hotzetecha mi'aretz Mitzrayim mibeit avodim. E está escrito que Anohi é o pronome pessoal, a primeira pessoa do singular. Eu. Tetragrama Yahweh, Elohecha teu Deus. Asher que, hotzetecha que te fiz sair, que te tirei. Mi'aretz da terra, Mitzrayim Egito, mibeit da casa, avodim dos escravos. Então aqui ele está se apresentando no pronome pessoal na primeira pessoa do singular. Eu, Yahweh, teu Elohim. Ok? Certinho aqui? Então aqui, quem se apresenta no Sinai é Yahweh. O tetragrama está ali. Então, primeiro a gente tem que focar para o estudo começar. Quem é Adonai? É o meu Deus, é Yahweh. Que no Novo Testamento é chamado de Pai. Então, pai é uma forma de falar com o próprio Yahweh sem usar o tetragrama. Porque os judeus, eles pararam de pronunciar o nome do Criador depois do cativeiro babilônico. Lá no cativeiro, eles pararam de pronunciar Yahweh, ou Yahvé, ou Yehová. Porque eles não queriam pronunciar o nome do Criador no meio do paganismo. Então, usa-se pai, a forma carinhosa. Tanto que no Strong, pai é o número 1. Ave. Ave é pai. Avi, meu pai. Avino, nosso pai. Ok? Então, na oração do Pai Nosso, Avino Sheba Shammai, Pai Nosso dos céus. Yeshua disse que o pai dele é o pai dos apóstolos. É o meu pai, é o seu pai. Certo? Então, esse Yahweh é que desce no Sinai. E ele se apresenta no pronome pessoal, da primeira pessoa do singular. Ele não disse nós, ele disse eu. Eu, e coloca o tetragrama. E aqui nós temos de deixar muito claro que em Êxodo 3,15, ele vai dizer que esse nome dele é para sempre, por todas as gerações, o nome do Pai. Então, o tetragrama é o nome do Pai para sempre. Já no Apocalipse, Yeshua disse que terá um novo nome. Não vai ser mais Yeshua. E no Apocalipse ele diz que vai colocar o nome do Pai, YHWH, nos servos. E vai colocar o novo nome dele. Então Yeshua no futuro terá um novo nome. Entendeu? Correto? Então, primeira coisa, iniciamos o estudo dizendo quem é o Pai, Yahweh. Coloquei ali a transliteração e coloquei ali os sinais maçorários para você ver a pronúncia que nós escolhemos aqui para o estudo. Se acredita que é outra pronúncia, tudo bem. Mas nós estamos focando aqui pronúncia do tetragrama. Essa é uma preferência pessoal minha. Amém? Então, ponto. Iniciamos aqui, primeiro falando qual é o nome do Pai. Esse é o Deus que desceu no Sinai. Então, esse é o Deus de Israel, conhecido o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus de Yeshua. E o povo judeu cita o Shema, baseado no tetragrama. Shema Israel Yahweh, Adonai Eloheinu, Yahweh Echad. Então, Yahweh é o tetragrama. Você encontra aqui em Deuteronômio 6,4, é o testemunho da fé monoteísta. Marcos 12, 29, principal de todos os mandamentos é a Ko Israel, Kurios Hotel Zemon, Kurios Estim, Kurios Theos. Então, Kurios para o tetragrama, Theos para Elohim, quando vai para o grego, tá? Então, mesmo em grego, está falando a mesma coisa se você entende o contexto, tá? Deuteronômio 6,4, Marcos 12, 29 é o mesmo versículo, tá? Yeshua continua sendo monoteísta e continua dizendo que o Pai é o Deus de Israel, é o Deus dele. Isso é monoteísmo. Isso é primeiro século. Isso é ensino de Yeshua. Saiu dali, foi para Nicéia, não foi Yeshua que disse, tá? Foi para Nicéia, foi os padres que falaram. Yeshua cita o Shema Israel. De novo, Marcos 12, 29. É bom abrir a Bíblia aqui, né? Vamos lá. Marcos 12, 29. E lembre que Marcos é o livro mais antigo dos evangelhos, amém? Marcos 12, vamos ao 28. Chegou um dos escribas, e tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Yeshua ele houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Uma pergunta que foi feita para o nosso Senhor.
Yeshua responde, o principal é, ouça Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Isso é Deuteronômio 6,4. E depois vai, o verral me odeia. E amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todas as suas forças. E o segundo é, amarás teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19. Não há outro mandamento maior do que este. Então ele cita Levítico 19 e Deuteronômio 6,4. Está na Bíblia. Na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Marcos 12, 29, 30 e 31. Então eu estou fundamentado na Bíblia, tá? Só que eu estou traduzindo do hebraico para você saber que está traduzido do grego. Sai do hebraico, vai para o grego, vai para o português, tá? Eu estou indo na fonte original, que é o hebraico. Então, é a mesma coisa. Deuteronômio 6,4. Yeshua é monoteísta e disse que esse é o principal mandamento. E o principal mandamento está colocando o tetragrama como Deus. Então, tem algum problema aí nessa doutrina da trindade do terceiro século. Nós não somos trinitarianos, eu sou da unicidade e creio que Adonai, o pai de Yeshua, é um só, amém? Ponto. Essa é a doutrina. Yeshua é Messias, ponto. Ok? Aí você chega aqui para mim e pergunta, Cristo é divino? Da onde você tirou a palavra divino? Sabe de onde você tirou a palavra divino? Theos. Você está usando o grego para fazer uma pergunta. Se tu chegar e falar assim, Yeshua é Elohim, aí muda a pergunta. Você fala divino, você está no abstrato. Você não está indo para a linguagem semita. Não é a linguagem semita, não é a natureza dele. Elohim é ação, não é natureza. Então a pergunta está equivocada, você está indo na mente grega. Você não pode fazer a pergunta, Cristo é divino, porque isso não existe na mentalidade judaica. Isso existe por causa do grego. A mentalidade judaica é o poder que ele manifesta, não a sua natureza. É complicou, né? O problema é que gregos e romanos, você vai para a língua grega, depois você vai pro latim, depois você vem pro português, irmão. Aí você tem antes o hebraico, o aramaico, depois o grego, depois o latim, depois o português, e português de Portugal. Alguma coisa se perdeu no caminho. E para isso que nós estamos aqui restaurando o conceito semita. Meu papel aqui é trazer essa mentalidade semita de volta. Porque o povo não está entendendo nada de Bíblia, porque está olhando com os óculos de Roma. Tá? E outra coisa, eu não vou idealizar o que a Bíblia não idealizou. Eu não posso chegar aqui e falar o que Yeshua não disse. Tá bom? Vamos apenas ficar com o que está escrito. Passou disso, não é evangelho, não é doutrina. Eu ficar falando o que eu acho é opinião. Todo fundamento ele tem que estar baseado nas escrituras. Também vamos aqui no estudo, vamos lá. Vamos lá. Então é o tetragrama Yahweh, ok? Fundamento, Êxodo 3, 14 e 15. Quando Moisés pergunta o nome de Elohim, a resposta inicial no versículo 14 traz a famosa expressão que se desdobra no versículo 15 com o nome sagrado. Yehye, Asher, Yehye. Eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. Análise. A palavra Yehye é a primeira pessoa do singular do verbo hayá, ser, estar, no tempo imperfeito que denota uma ação contínua, presente e futuro. Elohim se apresenta como ser autoexistente e ativo. Logo em seguida, o versículo 15, Elohim conecta esse conceito ao seu próprio nome. Vayomer od Elohim el Moshe, Kotomar el Bnei Israel Yahweh Elohei Avoterem, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak ve Elohei Yaakov, Shela Hani Alechem, Ze Shemi Leolam Vezer, Zerri Le Dor. Tradução, disse Elohim, ainda mais a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel, Yahweh, o Elohim dos vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. E este é meu memorial de geração em geração. Ele está dizendo que o nome dele, o nome do Eterno, é para sempre este.
O nome, tetragrama. O tetragrama sagrado está diretamente relacionado à raiz do verbo raiar ser, enquanto IRE, do Êxodo 3,14, significa eu sou, serei. YHWH é gramaticalmente a forma de terceira pessoa. Ele é, ele causa a existência. Texto hebraico. Amar Lahem Yeshua. Amém, amém. Ani omer Lahem beterem beiot Avraham Anihu. E disse-lhe Yeshua, em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou ele. Anale com distinção de pessoas, para entender por que os ouvintes reagiram com tanta agressividade, tentando apedrejá-lo no versículo seguinte. Sem que Yeshua tivesse dito eu sou Adonai, precisamos analisar a expressão Anihu dividida em duas camadas. 1. A pré-existência do Messias, não a identidade do Pai. Quando Yeshua diz Beterem Heiot Avraham, antes de Abraão existir, ele está estabelecendo uma linha de tempo, do tempo. Abraão veio à existência no tempo cronológico criado, Heiot. Yeshua, ao responder Anihu, eu sou ele, afirma que a sua identidade e seu papel na engrenagem divina já existiam antes do próprio pai da fé judaica existir. Antes de Abraão existir, Yeshua já existia. É isso que ele está falando. Ele não está dizendo que ele é o pai. Ele está dizendo que ele já existia, tá? Olha como a compreensão cristã é toda errada. Yeshua só está dizendo que já existia. Ele não está dizendo que é o próprio Yod Rei Vav Rei, tá? Na teologia hebraica, o Messias não é uma ideia de última hora. Ele é a palavra da Vá, viva do Pai, que estava com o Pai desde o princípio. Ao fazer essa separação, entendemos que Yeshua não está dizendo que ele é o Elohim de Abraão, mas sim que ele já operava com o Deus de Abraão antes mesmo de Abraão nascer. É isso que Yeshua ensinou, tá? É isso gramaticalmente, ok? O peso jurídico de Anihu, eu sou ele. No hebraico bíblico, a expressão Anihu é o ápice da representação. Quando o rei de um império enviava um embaixador com um selo real, e esse embaixador chegava a uma província distante, ele não dizia, eu sou o rei. Ele dizia, eu sou ele, Anihu. Significando, a minha voz aqui é a voz do rei. O que eu decidir, o rei decidiu. Ao usar Anihu, Yeshua assume a agência perfeita, Shalia de Yahweh. Ele não está tomando o trono do Pai. Ele está dizendo que ele é o agente definitivo, o Messias profetizado em Isaías, que personifica a presença ativa do Pai na terra. Por que os judeus pegaram em pedras? Se os ouvintes soubessem que ele estava apenas se identificando como Messias enviado, a reação seria de debate teológico. O choque e a acusação de blasfêmia ocorreram porque, para a mentalidade daquela liderança, nenhum homem de carne e osso poderia reivindicar. Nenhum homem, ser humano, poderia reivindicar o quê? Uma existência espiritual antes de Abraão. Então, para eles, a blasfêmia foi o quê? Ele disse que existia antes de Abraão. Então, isso para eles é uma blasfêmia. 2. O direito de usar a expressão Anihu, que ecoava fortemente as exclusividades soberanas que o Pai declarava através dos profetas. Várias vezes o Eterno falou Anihu. Eles interpretaram a tremenda autoridade delegada que Yeshua demonstrou como uma usurpação, pois não conseguiram enxergar que o Pai o havia voluntariamente revestido com essa dignidade. Yeshua honrou a distinção. Ele agiu como o filho perfeitamente submisso, falando com a autoridade máxima de quem o enviou. Então, primeiro ponto aqui, é um assunto que leva tempo. Mas já conseguiu identificar aqui. Yeshua disse que antes de Abraão existir, ele já existia. Ele não disse que era o próprio Pai. Quem diz isso são os cristãos trinitarianos. Yeshua não disse isso não. Ali não está escrito isso. Primeiro que você pegar ego em mim do grego, para você querer justificar o eu sou com letra maiúscula, meu amigo, aí não dá, né? Você vai no hebraico, Yeshua não falou Yehie. Então, primeiro ponto, Yeshua está querendo dizer o seguinte, eu já estava com o Pai antes de Abraão existir. Eu sou maior que Abraão.
E para eles era blasfêmia. Ok? Vamos continuar no análise. João 8,58. A pré-existência e o legado do Pai. Disse Yeshua, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, Anihu, eu sou. Ou eu sou ele. Distinção de pessoas. Yeshua não está dizendo eu sou Yahweh. O texto deixa claro que ele está falando de sua própria existência em relação a Abraão. Não está fundindo sua identidade com o Pai. Significado no hebraico. No Primeiro Testamento, quando o Pai, Yahweh, diz Anihu, eu sou ele, em Isaías, ele afirma sua exclusividade. Quando Yeshua aplica essa expressão a si mesmo antes de Abraão, ele está revelando que sua existência como Logos, palavra ou Messias, planejado pelo Pai, precede a história de Israel. Quer dizer, antes de Israel existir, eu já estava em cena, ok? Choque dos ouvintes. Os líderes judeus não acharam que Yeshua era o Pai. Eles o acusaram de blasfêmia porque um homem nascido no tempo estava reivindicando ter uma natureza espiritual pré-existente que operava com os patriarcas antes mesmo deles nascerem. É essa blasfêmia. Yeshua não se declarou pai, não foi essa blasfêmia. A blasfêmia aqui é ele dizer que já existia. Isso aqui é exegese, tá? É hermenêutica. Não é falar o que é não, tá, irmão? Autoridade do pai no filho. João 18, 4, 6. Olha o episódio Getsemane. Sabendo, pois, Yeshua todas as coisas que lhe deviam acontecer, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscai? Respondeu eles: a Yeshua o Nazareno. Disse-lhes Yeshua: eu sou Anihu. Quando, pois, lhes disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Distinção de pessoas. Yeshua está ali como cordeiro, o servo que vai ser entregue. Ele não é a fonte do poder, mas o portador dele. Por que os soldados caíram? No hebraico dizia Anihu, naquele contexto carregava o peso do nome que estava nele. O próprio Yeshua orou ao Pai, capítulos antes: Pai, guarda em teu nome aqueles que me deste, o nome que me deste. O poder que derrubou os guardas não veio de Yeshua ser o eterno, mas Yeshua está revestido com a procuração e o nome do eterno. Ele falou em nome do rei e a autoridade do rei se manifestou. João 13, 19. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou, Anihu. Aqui a separação fica explícita logo no versículo seguinte, o 13, 20. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Yeshua usa Anihu para validar sua identidade profética como enviado. Em Israel, prever o futuro com precisão era a marca do profeta verdadeiro de Adonai. Ele está dizendo: quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou quem digo ser, o Messias legítimo, cuja palavra é idêntica à palavra do Pai. Há o emissor da profecia, Adonai, e o porta-voz, Yeshua. João 14, 10. A habitação operacional. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Observou com clareza João 14, 10. Em hebraico seria que ani va ave verha ave bi ha devarim asher ani mi daber alechem lomi atzi ani medaber verha ave ha shoken bi hose et ha masim ou ha
Massim. Note que Yeshua desfaz qualquer confusão de identidade ao dizer as palavras, não as digo de mim mesmo. Há duas vontades em perfeita sintonia aqui. O Pai é a fonte, ele é o Shoken, aquele que habita a mesma raiz de Shekhinah. Ele provê a palavra e o poder. O Filho é um meio. Ele é o tabernáculo humano voluntariamente submisso que dá voz à ação ao Pai. Dizer que o Pai está no Messias significa que, ao olhar para as ações de Yeshua, você está vendo o agir direto de Yahweh na história. Ok? Tá entendendo? João 10:37. Quando questionado por suas alegações, Yeshua aponta para fatos objetivos que provam a presença do Pai nele. Se não faço as obras do meu Pai, não me creiais. Mas, se as faço, e não a credes em mim, credes nas obras, para que conheceis e acrediteis que o Pai está em mim e eu no Pai. No hebraico é Ima'an Tedeu Veta Aminu Ki Ha'ave Bi Vani Va'ave. Na cultura judaica, a identidade de um mestre ou profeta era validada pelos frutos. Se as obras de Yeshua traziam cura, libertação e restauração, que são as prerrogativas e promessas de Yahweh, a conclusão lógica não era de que Yeshua era o Pai, mas sim de que o Pai havia escolhido habitar e operar nele de forma sem precedentes. Ao Deus que autentica o Pai e o agente autenticado, o Messias. Entendeu? 2 Coríntios 5:19. A reconciliação através do representante. O apóstolo e rabino Shaul Hachalil, o apóstolo Paulo, resume toda a teologia da redenção explicando exatamente o papel de cada pessoa nessa equação. Isto é, Deus, Yahweh, estava em Cristo, o Messias, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. 2 Coríntios 5:19. Ki ha-Elohim hayava Mashiach meratzer et haolam le'atzor. Este versículo é cirúrgico. Ele não diz que Elohim se tornou o Messias, mas que Elohim estava no Messias. O iniciador da reconciliação é o Pai, Ha-Elohim. O instrumento ou embaixada onde isso acontece é o Messias. Pense em um rei que estabelece sua corte dentro de uma tenda na zona de conflito para assinar a paz com os rebeldes. A autoridade real está na tenda. O rei opera através dela, mas a tenda não é o rei. O Messias é o local histórico, visível e humano, onde o Pai decidiu se aproximar da humanidade. Então veja só. Olha que detalhe. Olha essa imagem aí. O Eterno, eu botei o tetragrama ali em cima, representando a Shekhinah, e eu botei um judeu vestido aqui na frente. O Pai está na Shekhinah e o Filho está aqui. O que eu quero dizer com isso? O Pai, através do Filho, está indo até você. Quem é o Pai? O Deus que desceu no Sinai. Não tem aquele que disse: Anochi Yahweh Elohecha hotzetecha mi'eretz Mitzrayim mibeit avodim? Ele é o Pai. Ele é o Pai que, através do Filho, te chamou para o Evangelho. Conceito errado de unidade em vez de fusão. Quando Yeshua diz em João 10:30, eu e o Pai somos um, Ani verá ave errad. A palavra errad no pensamento hebraico
denota unidade de propósito, essência e aliança. A mesma palavra usada para dizer que o marido e a mulher se tornaram uma só carne, sem que deixe de ser duas pessoas distintas. Portanto, o Pai está no Messias. O Pai está no Messias é um nível mais alto de intimidade espiritual e representação jurídica. Tudo que o Pai quer manifestar, o Filho executa com precisão absoluta. Sob a ótica de distinção de pessoas e da teologia hebraica, a habitação do Pai no Messias não aconteceu em um instalo cronológico onde o Pai entrou em um homem que estava vazio. Não foi assim. Em vez disso, essa habitação se desenvolveu em duas dimensões. Uma legal, eterna, e outra profética pública. Para os apóstolos e profetas, esse processo seguiu uma linha de tempo muito clara. O ponto de partida, a concepção, morada biológica. Desde o ventre materno, Yeshua já foi gerado de forma que a presença do Pai estivesse nele de maneira única. Lucas 1,35, respondera o anjo: descerá sobre ti a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Elohim. Na visão hebraica, no hebraico a expressão cobrir com a sombra, remete ao termo tsel. Tsel. Lembra o conceito do tabernáculo no deserto, onde a estrutura física ficou pronta. A nuvem da glória de Yahweh cobriu e passou a habitar ali. Na concepção, o Pai preparou o tabernáculo humano de Yeshua para ser sua morada terrena desde o primeiro dia de vida. Então a mesma expressão tsele, cobrir. Então vai vir, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá. A mesma presença que desceu sobre o tabernáculo. Então, isso é algo simplesmente espetacular. Desde o início, Yeshua foi preparado para essa missão. O marco público, batismo de João. Se na concepção a habitação era pessoal, no batismo ela se tornou operacional e também pública, para o início do seu ministério. Foi ali que o Pai comissionou e revestiu o Messias do Espírito para que ele começasse a realizar as obras. O texto diz: Vekra Yonah Yarad min ha shamaim va yanar alive. O João testificou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. A palavra crucial aqui é va yanar, nuar, que significa repousar, fazer morada, sentar-se. No Primeiro Testamento, o Espírito via sobre os profetas e reis de forma temporária para tarefas específicas. Em Yeshua no Jordão, o Espírito do Pai veio para ficar. Foi o momento que a plenitude, pleroma em grego, melo em hebraico, habitou nele para o serviço público. A ápice, a ressurreição. Após a obediência de Yeshua até a morte, o Pai o ressuscitou e elevou sua habitação mútua ao nível máximo de glória espiritual. Colossenses 1,19. Porque aprove o Pai que toda a plenitude nele habitasse. Paulo usa a ideia de que o Pai, a vontade, prazer do Pai, achou por bem colocar toda a plenitude governamental e espiritual no Messias ressurreto. Então Paulo está dizendo o seguinte, que o Pai decidiu que todo o seu espírito, toda a sua vontade estivesse no Filho. Nesse texto, Yeshua deixa claro que o Espírito que opera através dele não é uma força própria, independente, mas sim o próprio Espírito que procede do Pai. O versículo é João 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, porque habita convosco, está em vós. Se avançarmos para o versículo 26, a definição jurídica e a distinção de pessoas ficam perfeitas. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Em João 15, 26, ele
arremata. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai hei de enviar, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ao ler esse texto sobre a ótica da agência hebraica, a separação fica evidente em 3 pontos. O texto diz que o Espírito procede do Pai, tá? A palavra yotse significa literalmente sair de dentro de, emanar. O Pai é a única fonte geradora desse Espírito. O Filho é o portador e o distribuidor autorizado desse Espírito para os discípulos. A única fonte do Espírito Santo é o Pai. 2. O Espírito habita no Filho para ser doado. Quando Yeshua diz aos discípulos, no verso 17, que o Espírito habita convosco e estará em vós, ele está falando no presente, naquele momento. O Espírito do Pai habitava com eles, porque habitava em Yeshua. O Messias era o único portador daquela plenitude na terra. Somente após a ressurreição é que esse mesmo Espírito do Pai seria soprado e passaria a habitar dentro dos discípulos. Isaías 11, verso 2. Para a mentalidade judaica, essa habitação do Espírito do Pai no Filho cumpre perfeitamente a profecia messiânica clássica. E repousará sobre ele o Espírito de Adonai. Venahar alav ruach Yahuwah. Aqui a distinção é absoluta. Há o Yahuwah, o Pai, há o Espírito de Yahuwah, a presença ativa do Pai. Há nele o Messias, o Filho sobre quem o Espírito repousa. O Filho é o vaso escolhido, o receptor perfeito daquilo que emana do Pai. Para consolidar o estudo, mantendo a distinção de pessoas e a mecânica da agência divina, onde o Pai concede o seu próprio Espírito e autoridade ao Filho, vamos analisar mais 3 textos fundamentais. Eles provam que o Messias é o receptor e portador autorizado do Espírito de Adonai. Isaías 61:1. Está escrito assim. Yeshua, em Lucas 4:18, ele abre o livro na sinagoga e lê esse versículo. Está escrito assim. Rua Adonai Yahuwah alai. Ya'an Masha Yahuwah otile vaser anavim. E o Espírito de Adonai Yahuwah está sobre mim, porque o Yahuwah me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Vamos lá. A estrutura gramatical teológica separa claramente 3 elementos. O autor da ação, Adonai, o Pai é quem possui o Espírito e quem realiza a unção. 2. O instrumento, Rua, o Espírito do Pai que serve como um elo de poder. 3. Receptor. O Messias recebe o Espírito sobre si. Yeshua não opera por seu próprio poder inerente de forma independente. Ele opera porque o Espírito de Adonai habita e repousa sobre ele para essa missão. João 3,34. João Batista, explicando a superioridade do Messias Yeshua, mostra como funciona a transferência do Espírito do Pai para o Filho. Porque aquele que Elohim enviou fala as palavras de Elohim, pois não lhe dá Elohim o Espírito por medida. O Pai envia e quem dá. O Filho é aquele que é enviado. Habitação absoluta. No pensamento hebraico antigo, os profetas recebiam porções e medidas, do Espírito para momentos específicos, como Elias e Moisés. Em Yeshua, o Pai colocou o Espírito sem limitação. O Espírito do Pai habita no Filho de forma total, tornando as palavras do Filho perfeitamente idênticas às palavras do Pai. O Pai está dentro dele, falando instantaneamente. Há uma operação clara do Eterno ali.
Mateus 12, 28. A operação real do reino. Quando acusado de expelir demônios por forças malignas, Yeshua revela a identidade da energia que opera através de seus braços e sua voz. Mas se eu expulso os demônios pelo espírito de Elohim, logo é chegado o reino de Elohim, a voz. Observe que Yeshua diz, pelo espírito de Elohim, e não pelo meu próprio poder divino. Há uma clara hierarquia de agência aqui. O filho dá a ordem, mas a força operacional que executa o milagre e que habita nele é o Espírito do Pai. Isso está confirmado em João 14, 10. O Pai está em mim, e quem faz as obras? O Espírito do Pai é o motor, e o Filho é o condutor autorizado. Conclusão teológica desse mapa. Esses versículos blindam o estudo contra qualquer confusão de identidade. O Pai permanece sendo a fonte suprema, o Elohim Altíssimo que planeja, envia e unge. Yeshua permanece sendo o Messias obediente, o tabernáculo perfeito, representante legal que recebe plenitude desse Espírito para manifestar o reino na terra. Agora vamos lá. Eu estou explicando isso tudo aqui. Por que a igreja chama Yeshua de Deus? Se eu estou explicando as distinções aqui, clara. A razão pela qual a maioria das igrejas cristãs chama Yeshua de Deus se deve a uma transição histórica, linguística, teológica que ocorreu quando a mensagem do evangelho saiu do seu contexto original hebraico-judaico e entrou no mundo grego-romano. Quando mantemos a distinção de pessoas que analisamos até aqui, percebemos que o entendimento da igreja ocidental acabou fundindo conceitos que no hebraico eram tratados de forma separada por meio de autoridade delegada. Aqui estão os 3 motivos pelos quais que explicam por que a igreja adotou essa linguagem. A tradição do grego para o latim. Nos evangelhos escritos em grego, a palavra usada para Deus é Theos. E, no entanto, no grego do primeiro século, Theos nem sempre significava o Deus Todo-Poderoso, o Pai. Ela também era usada como um adjetivo para descrever algo de natureza divina ou alguém que portava uma autoridade máxima de Deus. Quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim, Deus, e mais tarde para as línguas ocidentais, como o português, essa sutil distinção se perdeu. No pensamento ocidental grego, se alguém tem a natureza de Deus, essa pessoa é o próprio Deus, o foco na substância. No pensamento hebraico, o foco está na função e na autoridade. Se o Pai colocou sua plenitude e seu Filho, se o Pai colocou a sua plenitude e seu Espírito no Filho, o Filho age com a autoridade de Deus, mas permanece sendo filho submisso ao Pai. A distinção no hebraico é por isso. 2. O impacto dos concílios ecumênicos. Então, primeiro, questão de tradução, perdeu essas distinções. Ok? Vai para o grego, então quando a pessoa lê Deus, o cara entende que é o Pai. Aí fez essa confusão de significado. Ok? O segundo motivo é o impacto dos concílios ecumênicos, que é do 4º século. A linguagem que a igreja usa hoje não foi moldada em Jerusalém, mas sim concílios políticos teológicos em solo gentílico, como o Concílio de Nicéia em 325 e no Constantinopla 381 d.C. Nessa época surgiu um debate sobre a natureza de Yeshua. Para combater as heresias que diziam que Yeshua era apenas um homem comum ou uma criatura menor, a igreja oficial optou por declarar ele Deus de Deus, gerado, não criado, substancial ao Pai. Ao oficializar o dogma da Trindade, a igreja passou a usar o termo Deus de forma genérica para se referir tanto ao Pai quanto ao Filho e ao Espírito Santo, o que muitas vezes confunde os leitores da Bíblia e apaga a distinção de papéis que o próprio Yeshua fazia. O conceito de representação plena, Elohim delegado. No Primeiro Testamento, no Taná, em hebraico a palavra Elohim, que traduzimos como Deus, é um título de autoridade, não apenas um nome próprio. Ela significa poderoso ou juiz supremo. Ok? A própria Bíblia hebraica chama agentes humanos de Elohim,
quando eles representavam a autoridade direta de Yahweh. Moisés foi estabelecido como Elohim perante Faraó. Êxodo 7, verso 1. Os juízes de Israel são chamados de Elohim, Salmo 82, 6. E eu disse, vós sois deuses. Passagem que o próprio Yeshua cita em João 10, 34, para defender sua própria identidade. Quando a igreja lê que Yeshua é chamado de Deus, em textos como Isaías 9, 6, Deus forte, El Gibor, ou em João 1, 1, ela interpreta sobre a lente filosófica ocidental, identidade do ser. Mas sobre a ótica hebraica, significa que ele é rei, juiz máximo, investido de poder de Yahweh. Quando Yeshua é chamado de Elohim, significa que ele é juiz, rei e juiz máximo, investido, ele está investido de todo o poder de Adonai. É esse o sentido quando Yeshua é chamado de Deus. Só que no grego é outro significado. Resumo. A igreja chama Yeshua de Deus porque foca na sua divindade e na igualdade de essência espiritual com o Pai. No entanto, ao analisar o texto com a distinção de pessoas, o quadro fica mais claro. Yeshua não é o Deus Pai, a fonte original. Ele é o Filho que recebeu do Pai o direito de reinar, de perdoar pecados, agindo como representante visível do Deus invisível. Como o próprio apóstolo Paulo escreveu, mantendo as identidades no lugar correto. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem nós vivemos. É um só Senhor, Yeshua, o Messias, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8, verso 6. Veja só. E para nos aprofundar, João 20, 17. A declaração pós-ressurreição. Esse é um dos versículos mais fortes da Bíblia sobre a distinção de pessoas. Dito por Yeshua logo após vencer a morte. Disse Yeshua, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Ani ole el avi, ve avichem, ve el Elohai, ve Elohechem. Paridade de relacionamento. Yeshua coloca os discípulos e a si mesmo na mesma categoria em relação ao Pai. Ele usa termos no singular. Meu Pai, meu Deus. Elohai. Impacto. Se Yeshua fosse o próprio Deus Todo-Poderoso, a fonte original, ele não teria um Deus acima dele. Ao ressurgir com um corpo humano glorificado, ele faz questão de lembrar que o Pai permanece sendo seu Deus. Ele já está ressuscitado. Há o Deus que recebe adoração, o Pai, e o Filho ressurreto que reconhece sua supremacia. Então, já depois de ressuscitado, ele disse sobre meu Deus. Então, se ele fosse o próprio Pai, ele não trabalharia com um Deus acima dele, ok? Nós estamos saindo do monoteísmo, se a gente acredita que são as mesmas pessoas, tá? Apocalipse 3, 13. Muitos pensam que a subordinação de Yeshua era apenas um estado temporário enquanto ele estava na terra. No entanto, no livro do Apocalipse, fala diretamente do céu em glória. Ele repete a mesma estrutura. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Tá? Em hebraico seria Ha-me-natziach sendo amud be-heihal Elohai ve'ha-taviti alai et shen Elohai ve'et shen ir Elohai. A repetição do título, este único versículo, Yeshua usa a expressão meu Deus, Elohai, 4 vezes. Significado, no trono celestial o Messias continua identificando o Pai como seu Deus. Isso prova a distinção de identidade, que essa distinção é eterna. Yeshua é o rei investido pelo Pai, governando o reino, mas o dono do templo e a fonte onde emana o nome do reino
é o seu Deus. YHWH. Mateus 27, 46. No momento de maior agonia, cumprimento da profecia do Salmo 22, Yeshua clama diretamente ao seu iniciador. E perto da hora nona, exclamou Yeshua com alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama azavitani, tá? Seria Eli, Eli, lama azavitani, tá ok? Seria essa maneira no hebraico. Então quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? A palavra Eli é a junção do termo El, poderoso, com o sufixo pronominal da primeira pessoa, o Yod, significando estritamente meu Deus. Como o servo sofredor enviado para carregar o pecado, ele se dirige àquele que o comissionou. O filho experimenta a separação funcional da presença do Pai naquele momento, chamando aquele que é a sua força e o seu Deus. Resumo do posicionamento de Yeshua. Esses textos mostram que, na estrutura bíblica original, chamar Yeshua de Deus é entender que ele tem um Deus. Não são coisas contraditórias se aplicarmos a regra de representação. Então esses textos mostram o seguinte, se eu chamo Yeshua de Deus, mas eu faço a distinção, não há problema nenhum, ok? Ele é chamado de Elohim, juiz, líder supremo, porque recebeu por herança o trono, o poder e o Espírito do Pai para governar a criação. 2. Ele declara que tem um Deus, Elohai, porque reconhece que toda a sua existência, seu trono, sua autoridade, vem do Pai, a quem ele serve e obedece eternamente. Amém? E vamos lá mostrar aqui de novo o tetagrama. Mostrar para vocês quem é o Pai aqui nesse contexto. Vou até aumentar aqui para vocês verem. Vamos lá. Aqui o Pai. Esse é o nosso Pai. Yahuwah. Ok? Tá aí. Ele é o Pai de Yeshua. E aí que nós vamos desfazer uma outra heresia. Outra heresia que surge por aí, que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Quem fala isso só está falando bobagem, tá? Não sabe nem o que está falando. Na verdade, o Deus do Antigo Testamento que enviou o Filho dele para te salvar. Então, veja só. Tá vendo o tetagrama ali em cima? O Pai, Yahweh, enviou o Filho dele para morrer por você. Se eu pegar aqui a Bible Work aqui, vou pegar aqui. Tô abrindo ela aqui. Vou abrir aqui para fazer uma pesquisa aqui, tá? Lembrando que Yeshua é judeu, tá? Ele não é grego, não. Se você quiser entender a Bíblia, você tem que entender na linguagem do mestre, tá? Senão você não vai entender a Bíblia nenhuma, hein? Eu vou pegar aqui vou pegar até um manuscrito aqui, ó. 6, 4. Vamos ver o Shema Israel aqui, ok? Deixa eu ver aqui. Onde você tá, meu filho? 6, 5, aqui, ó. Aqui, ok. Vou mostrar pra você. Eu espero que dê pra ver. Você vê. Vamos lá. Cadê você aqui? Aqui, ó. Isso aqui é um manuscrito, tá, filho? É daqui que vai pra aqui, tá? Ok? Aqui, ó, manuscrito aqui em cima, ó. Ó, tô com o mouse aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ler aqui, ó. Aqui, ó. Shema Israel, aqui, ó. Yeva, aqui, ó. Yod, Rei, Vav, Rei. O tetagrama, ok? Agora eu vou dar 2 cliques aqui, ó. 5.195 vezes aparece o tetagrama. Notará. Aqui é o manuscrito, tá? Manuscrito que vai virar o texto digital, tá ok? Aqui é o manuscrito aqui, ó. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Had, tá? Verhaveta et Yahweh Elohecha. Mesma coisa, só que lê aqui na coluna, ó. A coluna é uma coluna, 2 colunas. Tá a coluna do meio, aqui no topo aqui tá o Shema aqui, ó.
Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Isso aqui é um manuscrito, tá? Ok? Então, são 5.195 vezes que aparece o tetagrama. Primeira vez que aparece o tetagrama está em Gênesis 2:4. Aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó. No dia que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Ok? Ó, 2:5. Aqui, ó. O Senhor Deus aparece de novo, ó. 2:7. Ó. Vamos ver aqui, uma pra frente aqui, 4:1. 4:4. 4:6. Aqui, ó. Vem aqui também, ó. Várias vezes aparece tetagrama. Aqui, ó. Tá ok? 4:13. Ah, que o manuscrito tá aqui, ó. O que tá aqui do lado vai estar aqui no manuscrito, tá ok? Pra você conferir. Aqui, ó. Ó. E aqui, ó. Gênesis 4:26. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Nessa época, começou a se invocar o nome. Aqui é o nome do Senhor. Na verdade, aqui, ó, é o versículo 26, ó. Aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Ó. O tetagrama tá aqui. Ok? Então o tetagrama que tá aqui, ó. Aqui, ó. Mais de 5.000 vezes aparece esse nome na Bíblia. Mais de 5.000 vezes, irmão. Mais de 5.000. Só que a Bíblia traduz como Senhor. Por isso eu recomendo comprar uma Bíblia hebraica, amém? Mas por que que a igreja hoje pensa? Porque a igreja foi catequizada pelo Império Romano. Politeísta. Judeus continuam dizendo que Yahweh é o Criador. Isso está no Salmo 121. Vamos abrir uma versão aqui no Salmo 121 aqui. Vou terminar já. Vamos pegar aqui uma versão legal aqui para a gente ler. Salmo 121, que eu gosto muito desse salmo. Salmo legal. Vai falar aqui, ó. Salmo 121. Ó. Shirma la lote sayanai el rearim ayavo Ezri. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ezri mein Hashem se chamai varetz. O meu socorro vem de Yahweh, que fez os céus e a terra. Tá aqui o tetagrama, ó. Ó. Ezri mein Yahweh. Vou mostrar para você, para não falar que eu tô dizendo, tá? Versão hebraica, tá? Ezri mein. Aqui o tetagrama aqui, ó. Ó, onde tá passando o áudio. Ó, aqui, ó, o tetagrama. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ezri mein Hashem. Ezri mein Hashem. Ou sei, aqui, ó. Ou sei, ó. Assai é o verbo amplo para fazer, agir e realizar. O Deus que fez os céus e a terra. Ok? Quem criou? Yahweh. Tá? A gente até canta o hino. Shilamalot. Esayana el Harim. Me'ayin avo Ezri. Ezri meim Hashem. O Sechamai Vaaretz. Salmo 121 está dizendo que Yahweh criou os céus e a terra. Quem é o Criador? Yahweh. Entendeu? Compreendeu? Então quem é o Deus? É Yahweh. O Filho é aquele que tem a plenitude do Pai. Então o tetagrama. Então o Espírito de Yahweh está no Filho. É difícil entender isso, irmão? Não, não é difícil. Só você entender. Agora, você tem que sair da mentalidade grego-romana para entender a Bíblia. A Bíblia foi escrita por judeus. Todos, exceto Lucas, que era semita, mas não era judeu. Mas ele está relatando a história dos judeus, ok? Então, na verdade, a Bíblia é toda totalmente judaica. Então, para você entender a Bíblia, você tem que voltar às raízes dela. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Yeshua, isso é muito interessante, porque Yeshua é como o tabernáculo. É ele que tem a presença do Pai. Isso é muito interessante.
É Deus falando pela boca do Filho. 100%. Mas essa distinção de pessoas, ela tem que continuar. Sabe por quê? Porque quando você ora de forma genérica e você fala assim, Deus, muito obrigado, você está orando para quem? Eu te faço essa pergunta. Deus, muito obrigado. Está genérico. Você tem que especificar. Porque na oração do Pai Nosso está escrito, orai assim, Avinu Sheba Shamayim. Orai assim. Yeshua falou, Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso. Então quando ele fala Pai Nosso que está no céu, ele está falando o Yahweh. Simplesmente está falando de outra maneira. Ele podia falar Deus, ele podia falar Criador, mas ele fala Pai, que é o título para Yahweh. Essa distinção de pai e filho tem que existir na nossa mentalidade para não confundirmos. Porque o ponto é o seguinte, Mateus 4, para terminar, vai ter que falar, amém? Senão fica incompleto. Olha só. Levou ainda o diabo sobre o monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e glória. Mateus 4, 9. E disse, tudo isso te darei se prostrados me adorares. Tá? Se prostrados me adorares. Então Yeshua lhe respondeu, retira-te, Satanás, porque está escrito, a Yahweh, teu Elohim, adorarás, e só a ele darás culto. Da onde ele tirou isso? A própria Bíblia te dá, Deuteronômio 6, 13. E Yeshua está dizendo, só a Yahweh prestarás culto. Então Yeshua rebate o diabo usando a Bíblia. E usou Deuteronômio, que a igreja evangélica diz que foi anulado. Como é que pode alguém dizer que o Antigo Testamento foi anulado se Yeshua está rebatendo o diabo usando o Antigo Testamento? Aí você vai dizer para mim assim, Felipe, é porque Cristo ainda não tinha morrido e ressuscitado. Interessante. É interessante que Paulo está repetindo a Bíblia em todas as suas cartas. Pedro, eu sou santo porque sede santo porque eu sou santo. Ele está citando Levítico 19, irmão. Como é que foi anulado se Pedro está repetindo? Hebreus está repetindo a palavra. O Novo Testamento é cheio de repetição. Quando os apóstolos vão falar, o próprio Paulo vai em Bereia pregar sobre Yeshua, não existia Novo Testamento. E a Bíblia diz que os bereanos iam nas escrituras ver o que Paulo estava dizendo, se era verdade. Paulo estava usando o quê? Profeta Isaías. Aí, terceiro século, alguém diz que a Bíblia foi anulada e você acredita porque alguém falou. Como é que pode se Pedro e Paulo usavam o Antigo Testamento como base? É verdade que Tiago disse no Concílio de Jerusalém, não ser idólatra, não comer sangue, baseado no quê? Na cabeça dele? Quando ele disse não seja idólatra, está seguindo Êxodo 20. Então qual é o problema hoje? O problema é o povo entender a Bíblia errado. A Torá não foi anulada, mas também não se aplica a todo mundo. Por isso você precisa de um professor para te ensinar a Bíblia. Ok? Porque senão você vai entender a Bíblia errado. Você não vai aplicar toda a lei de Deus na vida de todo mundo. Né? Não tem como, né? Agora, existem as leis universais. Por exemplo, a identidade do Deus de Israel não muda. Como que Deus, a identidade dele vai mudar no terceiro século, irmão? Gente, acorda pra vida, irmão. Demorou 400 anos para decidir quem é Deus, então aí no concílio de iniciar, não, agora nós vamos resolver quem é Deus. Espera aí, Deus já falou quem ele é. Quando ele usa o pronome pessoal, em Êxodo 20, ele disse, Anohi Yahweh. Ele está dizendo, eu sou Yahweh, acabou. É pronome pessoal na primeira pessoa, não é nós, é eu. Quem desce no Sinai é quem? É Yahweh. É? Sim. E
ele aparece na primeira pessoa do singular. Tá? Ele se apresenta a Israel com um tetagrama que Yeshua disse que é o nome do Pai. Então, qual é o problema hoje do povo? Lê a Bíblia com a mentalidade romana. Tudo que você lê na Bíblia, você tem que ler no contexto original para que você não cometa erros, chega a ser graves, de teologia. Por quê? Se você não lê o contexto da Bíblia, você vai interpretar tudo errado. Aquelas pessoas que dizem que a lei foi anulada, gostam muito de encher a boca, a lei foi anulada, a lei foi anulada, a lei foi anulada, então pode mentir agora? Ah não, mas por que não pode mentir? Se a lei foi anulada. Onde não há lei não há pecado, irmão. Então esses fanfarrões que gostam de falar isso, minha filha, então por que vocês estão dentro de uma igreja? Você não tem mais lei. Presta atenção. Mentira, a Bíblia fala que é pecado em Êxodo 20. Quando diz para não mentir, sheker, é mentira em Êxodo 20. E Yeshua confirma em Apocalipse 20, verso 15. Os mentirosos não entrarão na cidade. Apocalipse 21, 8. Quem ama mentira e comete mentira, vai para o lago. Então isso, Yeshua está mantendo a Torá. Por que os adúlteros não entram no céu? Porque é pecado, porque a lei de Deus diz que é pecado. Não foi os apóstolos inventaram que adultério é adultério. Isso já é algo desde a fundação do mundo. Pecado é pecado, ok? Quando você diz que não tem lei, acabou o pecado. O próprio Paulo diz, aonde não há lei não é pecado. Então precisa ter uma lei para dizer o que é certo e o que é errado. Então idolatria é pecado porque Deus disse que é. Comer sangue é errado porque Deus disse que é. Não é porque uma igreja define o que é pecado. Igreja nenhuma define o que é pecado. Quem define o que é pecado é a palavra. Senão, cada um pode fazer qualquer doutrina que quiser, baseado no eu acho, eu penso, eu quero. Então eu quero aqui fazer uma igreja que pode tudo. Porque eu escolhi fazer. Aí fica fácil, né, irmão? Qualquer um faz seu caminho. Mas não foi isso que Yeshua ensinou, não. Yeshua disse, Ani hu hadere, eu sou o caminho. Então você tem que ir lá nele. E o que o Messias disse? Não penseis que via anular a lei e os profetas. Eu não vi anular, eu vim cumprir. Essa palavra plero em inglês quer dizer encher o copo. Por isso que eu digo, se tu não lê o original, você vai ficar só com a tradução. Tá? Desculpe aqui meu exemplo que eu vou dar aqui. É chupar bala com papel. Ok? Por quê? Não penseis que vim anular ali os profetas. Não vim anular, eu vim cumprir. Aí cumprir o quê? Só que você pega plero em grego, é encher o copo, irmão. Aqui, o copo tá aqui, encher plero, encher o teu máximo. Ele não disse que não, eu vim trazer mais justiça, não tirar. Mas você fica com a Bíblia em português. Um dia um pastor falou para alguém que a Bíblia que a gente usava não era a Bíblia, não. Não, é claro. A tua que não é, né? A tua que não é. Porque o Mateus 5 diz assim, porque eu acho que eles acham que essa Bíblia em português desceu zipada do céu, né? E aí, você disse que eu não disse nada, que não falou comigo. Alguém me contou, mas... Eu ia te perguntar, amigo, Jesus pisou na Terra quando? O nome nem era Jesus, mas eu ia falar Jesus. Há 2.000 anos atrás, tá? Quantos anos o Brasil existe? 1.500. Quantos anos? Tá, quando surge a primeira tradução para o português? Quem foi que traduziu? João Ferreira de Almeida, 1610. 1610. Então não existia Bíblia em português até 1600. Qual era a Bíblia que existia? O maior problema das pessoas é não procurar a história da própria existência. A pessoa não procura a história da própria existência. Não sabe nem quando surgiu a palavra Bíblia. Você sabia que o papel que usava não era esse? Era um manuscrito que eu mostrei ali. Antes do manuscrito, olha, primeiro foi encontrado no Egito uma planta chamada papiro. Aí vira página de Bíblia. Depois usaram o couro do animal para fazer
para fazer folha, para fazer escrever. Depois virou isso aqui, filho. Nem existia isso aqui. Era copiado à mão, irmão. Não tinha você como fazer cópias. Por isso que tinha variações textuais, por isso que existe variantes textuais. Porque era copiado à mão. Às vezes o escriba errava uma palavra. Quando você quer a verdade, você procura a fonte. Quando surgiu? Por que surgiu? Primeiro, Deus veio da onde? Aí eu vou pro grego, Theos. E Theos, Elohim. Aí eu acho a fonte. Senhor, Kyrios. Tetagrama. Quando eu quero achar uma verdade, eu procuro a origem dela, irmão. Procura a origem de tudo que surgiu. É muito fácil você procurar. Agora tem que ter tempo, né, irmão? Você tem que ter tempo para parar, para estudar. Porque senão você vai ficar apenas ouvindo o que os outros estão dizendo, amém? Isso. A Bíblia é latina? Não. A Bíblia, ela era hebraica, aramaica, grega. Depois que o São Jerônimo virou latina, Vulgata Latina. Tá. A última versão, aí depois do latim, com o líder do protestantismo, Martinho Lutero, ele protesta. Aí sim, na época, as missas eram em latim, falava em latim, mas havia manuscrito grego, hebraico, só que a missa era falada em latim. Quando o Martinho Lutero veio, ele traduz a primeira versão para o alemão. Tá? Depois ele vai ter a tradução do King James para o inglês. Aí depois vai vir a tradução do João Ferreira de Almeida em 1610. Essa versão de hoje não tem nada a ver com a do João Ferreira. Isso aqui é só uma marca. João Ferreira de Almeida virou uma marca. Isso aqui não é a versão do João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida não colocou Jesus. Não foi ele. Nem existia na época dele esse nome. Não. E João Ferreira de Almeida nem traduziu a Bíblia toda. Ele traduziu o Novo Testamento e achou mais de 2000 erros. Teve que traduzir de novo. Depois ele traduziu de Gênesis a Ezequiel e morreu. Depois Jacobs, o pastor, foi e traduziu o resto. E ele colocou I-S-I-E-S-U. Iesu. Não foi João Ferreira de Almeida. Não coloca na conta do João o que não foi ele. Ele não colocou Jesus. Foi Jacobs que colocou o J. Porque, na verdade, o J fazia o som de Y. Né? E seria o J som de I com E, né? E, né? Com acento, sem acento. Su. Isso, né? Isso. Agora, vieram a Sociedade Bíblica, alteraram o som do J, acho que foi gramaticalmente, essa questão cultural, né? Aí ficou Jesus. Aí vieram a Sociedade Bíblica e botaram o S. Aí ficou Jesus. Só que o J é som de Y. E ficaria Jesus. Se você ler do grego, Jesus. Jesus. Então a transliteração vai mudando com o tempo, né? Jesus. Jesus em grego. Yeshua em aramaico. Tá? Agora o nome é o de menos, né, irmãos? O nome você pesquisa aí, tem cantores que cantam Yeshua há mais de 20 anos. Eu sempre falei que era Yeshua um bom tempo. E até cantores evangélicos cantam Yeshua, irmão. Eu não sou o dono eu descobri a roda, não. Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo Messias. Sérgio Lopes canta isso há 24 anos. Qualquer um que pesquisar hoje sabe que o nome Jesus vem de Jesus, que vem de Yeshua. Jesus vem de Jesus, que vem de Yeshua. Isso não é novidade. A pergunta é por que falam Jesus se não é? Não é a pergunta que tem que fazer para mim, porque eu não falo Jesus, eu estou falando aqui. Eu até falo para o público evangélico. Mas Yeshua vem da raiz Yasha, quer dizer salvar. Tá?
Yeshua também vem do nome Yehoshua. Yehoshua é Yahoo. Yahoo salva. O Pai salva. Yehoshua. Yehoshua, ou alguns falam Yahushua. Não é Yahoo, né? Mas tudo bem. Não é essa. O nome de Josué não era exatamente Yahushua, é Yehoshua. Vem de Rocheia. Rocheia é salvação. Aí o Moisés muda o nome dele com uma letra, fica Yehoshua. Rocheia vem, a raiz também é salvação. Rocheia é salvação, Yehoshua, Yahu salva. Yeshua vem de Yehoshua. Yehoshua da origem Yeshua, Yeshua quer dizer Yahu salva, mas quer dizer gramaticalmente salvação. Jesus vai vir de Jesus, porque no grego não dá para falar Shua, né? Shua não fala sua. Então em grego seria Yeshua. Como é a palavra grega que termina feminina, o gênero feminino, ia ficar feminina. Como o Ain, que fala Yeshua, não é um A, é uma gutural, Yeshua, não é Yeshua, é Yeshua, é Wa. Então, Yeshua, é ruim de falar, né? Yeshua. Então, como que eu vou botar um A no nome que não é A? Olha o paradoxo aí. Então, não vou botar A onde não é A. Se eu botar A, vai ficar feminino. E aí ficaria Yeshua. Então, eles preferiram terminar a terminação grega com sigma, que é masculina. Iasos. Termina com um S. Por isso que em grego é Jesus. Não tem nada de demônio. É a questão. Aí o povo quer demonizar a palavra. Não. É simplesmente gramática. Amém? É gramática. Agora, se eu falo Yeshua, eu estou falando errado também. Não é Yeshua. Se eu falar com A, tá errado também. Ok? Tem aqueles que querem falar perfeito o nome. Eu sou a favor de falar os nomes como eles são. Mas é aquilo, gramática é gramática, não vamos demonizar a gramática, porque cada língua tem a sua gramática. Mas nós temos que falar o seguinte, o grego influencia muito na doutrina que a pessoa acredita. Você fala pistes em grego, fé é pensamento. Emuná no hebraico não é. No hebraico, emuná é uma estaca no chão. Em piste é pensamento. Então todas as palavras que vão para o grego acabam tomando etimologia diferente. É o fazer o quê? Se você pega ren, que é graça, hesed, bondade, se tu vai para o grego, a origem da palavra grega é outra, porque o hebraico uma palavra sai outra. Uma palavra sai de uma raiz, e aquela raiz tem a conotação direta com aquela palavra. Se eu vou na palavra emuná, emun, equivale o que? A ideia de emun é uma estaca no chão, uma coluna. Quando eu vou para pistes em grego, eu estou indo para a mente abstrata. Quando você vai para o amor, ágape, eros, fila, conotações diferentes. Ahavá, o ahave, tem a ver com ação em favor do próximo. Não é amor de paixão, eros, ou amizade, fila. Só tem uma palavra que tem uma raiz, ahave. Então, quando você vai no hebraico, a raiz tem a ver com a palavra. Ashrei raish asher rola. Ashrei raish asher lohalá, que é o salmo, né? Então, você tem Ashrei, que vem da raiz, que quer dizer avance, marchando, prosseguindo. Então, bem-aventurado é aquela pessoa que está caminhando, está seguindo, está prosseguindo. A tradução coloca feliz. A raiz da palavra explica a palavra. Então, quando você vai no hebraico, você tem que ir na raiz da palavra para entender o significado da palavra. Você pega essa palavra que está ali e tu leva para o grego. Aquela palavra no grego tem outra raiz. E aí pode ter uma diferença quando você for interpretar o texto. Por isso que eu trago aqui a mentalidade semítica para que você entenda a Bíblia como ela foi escrita, não do jeito que foi para as nações. Isso influencia muito para o nosso aprendizado, porque nós queremos a verdade plena. A tradução foi necessária, mas a gente tem que corrigir. Quem quiser, amém? Quem quiser continuar usando a Bíblia em português, tudo bem, né? Eu aqui tento trazer o melhor
para nós. Amém? Eu vou comer arroz e feijão, se eu posso trazer picanha. É você que sabe. Você quer continuar com arroz e feijão, carboidrato puro, tudo bem, meu amigo. Eu vou preferir uma proteína, amém? Isso vai de cada um de nós, amém? A escolha é nossa, amém? Um abraço para todos, o Eterno os abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Um abraço para o Júlio César, nosso irmão Jimmy, Alaide Mendonça, Renato, Cremilda, Graça Nunes, Luana, Cristiana, Edberto, um abraço, irmão, Isis Rodrigues, amém, de Janeiro, Tatiana Valentim, Francisco da Silva, Carlos Teixeira, Justa Saúde, Itamar, Iriarro, amém, obrigado, amém. Sorute, não sei que nome é esse, amém? Domingos, paz, irmão, Gonzaga, amém. Deus abençoe. Amém. Edileide Clemente, Shalom Roche, tem o sobrenome Cunha também. Isso é bom, hein? Cunha. Eu já mostrei aqui o significado de Cunha profundo, lá dos Binei Anussim, né? Cunha vem de Kohen também, mas Cunha também é algo que Deus estabeleceu. Cunha era uma família real, né, em Portugal. E os Binei Anussim foram obrigados a colocarem outros nomes porque eram perseguidos pela Igreja Católica. Tem uma explicação aí, eu até postei outro dia aqui. Amém? Um abraço aí para vocês, amém? Tudo de bom para todos, amém? Saúde, que o Eterno nos abençoe. Deixe a sua pergunta, se você quiser, no e-mail, amém? O e-mail está no topo. Um abraço, até a próxima. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Se não entendeu, você coloca aqui, irmão. Pelo amor de Deus, não tem como você não entender uma aula dessa, amém? Coloca a sua dúvida, amém? Não fique com dúvida, amém? Se tiver alguma dúvida, você pergunte. A pergunta é a seguinte: você entendeu o que eu falei? Tem gente que sai do culto e não entende nada que o pregador fala. Porque o inimigo também trabalha nos ouvidos da pessoa. Primeiro porque a pessoa não presta atenção. A parábola do semeador fala isso. O semeador joga a semente e cai na beira do caminho. Quer dizer, a semente que não caiu no coração. A pessoa ouviu e não entendeu. O diabo vem e rouba tudo. Olha isso aí. E Yeshua disse o seguinte: a palavra tem que entrar no coração, gerar fruto. Se só cair na beira do caminho, não vai ter resultado. Significa que a pessoa precisa ouvir, compreender para gerar. O cara que entra no culto e não entendeu nada do que o pregador falou, vai ter problema. E a maioria das pessoas entra dentro do culto, ouve o pregador e não entende nada. Isso pode ser espiritual, espero não ser cognitivo, mas isso também é falta de atenção. Eu chegar para você, qual é o nome do Criador? Eu te pergunto para você, qual é o nome do Criador? Qual é a raiz da sua palavra? Porque assim você, para a escola, você aprendia. Você aprendeu, quando foi estudar gramática em português, aquelas perguntas que eles, né, fazia pergunta, probleminha, né? Que probleminha? Quem é um sujeito da história? Quem é um predicado? Qual é o substantivo? Eu perguntava. Você tinha que falar exatamente se você aprendeu. Isso é o que? A prova para saber se tu aprendeu aquilo. Eu te pergunto, qual é a pronúncia do nome do Eterno, a possibilidade, e qual é o significado do nome do Criador? Você sabe? Eu acho que o Samuel sabe. Ontem Samuel está falando do caminho estreito. Hoje também. Ele falou que vai andar no caminho estreito. Eu falei assim, significa que Samuel está prestando atenção na mensagem. Porque se ele está repetindo caminho estreito, do Eterno, Aí vê quando eu vou no mercado que ele tem aquele ovo de Páscoa, fala, é do diabo. Aí ele fala, é do inimigo isso aí. Mas ele guarda. Se eu falar para ele o nome do Eterno, ele vai gravar, não vai se esquecer. Agora eu te pergunto, qual é a pronúncia do nome do Criador? Qual é o significado? Eu te pergunto, você prestou atenção? Se você sair dessa live sem saber isso, é que você não aprendeu. E se você não aprendeu, eu tô perdendo meu tempo também. Porque eu tô aqui para você aprender.
Eu acho que nas igrejas tinha que ter prova. O cara vai dar um estudo, depois vai pegar um papel, ó, responde aqui. Vamos ver quem entendeu. Porque é assim, gente. Se a pessoa não aprendeu, ela vai ficar nadando e vai morrer na praia. Não basta você ouvir, tem que entender o que está sendo ouvido. Por isso que eu sempre falei, quando eu pregava nas igrejas, eu falei um dia numa igreja, olha, ensinar dá trabalho, irmãos. Ensinar dá trabalho. Olha, o problema é que muita gente não quer ensinar porque dá trabalho. Precisa de tempo. Por isso que Paulo passava a noite inteira ensinando. Um dia eu estava com a reunião aqui, estava tudo ex-assebreano ou assebreano. Defina a minha palavra a Deus. As pessoas não sabem. Fala para mim, defina aí para mim etimologicamente o que significa a palavra Deus. Para mim Deus é tudo. Eu não falei para você, eu quero saber de significado. O que é Deus? Não sei. Defina a minha palavra Deus. Não sei. Então você está orando para quem, irmão? Se você nem sabe o que significa Deus. Eu te pergunto, irmão, você não sabe o que significa Deus? Eu acho engraçado porque eu tenho, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu estou disponível para ensinar. Quem quer aprender? Se tem pastor aí que não ensina, o problema é dele. Mas eu estou aqui ensinando. Quem quer aprender? Se você está dentro de uma igreja e passa 40 anos, eu te pergunto, porque era crente de 30 anos de igreja, o que significa Deus? E a pessoa não sabe, tem carteirinha de missionário? Eu entendo o novo convertido, mas alguém que tem uma carteirinha de missionário foi Paulo, irmão. Apóstolo Paulo foi um missionário, um erudito. O cara sabia a Torá de trás para frente. Ele tinha um título. Agora, a pessoa tem o título de missionário e não sabe o significado da palavra Deus. É a mesma coisa que você for no médico e o médico não tem diploma de médico. Não, eu aprendi no YouTube. Vim pra cá, eu sou cardiologista agora. Aí deu ruim, né, irmão? Aí fica difícil. Você iria numa consulta que o médico não estudou cardiologia? Você iria? O médico vai cuidar do seu coração, mas ele nunca estudou. O cara diz que agora eu me tornei eu sou um cirurgião e nunca estudou, nunca fez na prática. Tu vai ser um cobaia. Tu vai? Não vai. Agora, aquilo que trata a sua alma e supostamente sua eternidade é de qualquer maneira. Você quer ir no médico, você quer ir num especialista, você quer ir em alguém que sabe o que está falando. Vai procurar um médico para tratar o seu estômago, tratar qualquer parte do corpo, você quer um cara que sabe o que está falando. Vai te dar o remédio certo para poder você ficar bem. Você chega lá, não é nem um residente. O cara, eu acho que eu sei. Eu acho que a nossa alma vale muito mais que o nosso corpo. E se pro corpo você tem todo esse critério, por que não tem para a vida espiritual? Muita gente não tem critério para a vida espiritual. A sua alma tá na mão de quem? De um leigo? Tu vai pro buraco com ele, irmão. Eu tô falando isso, eu não tô exaltando conhecimento. Mas sem conhecimento o povo é destruído. Oséias 4:6. Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. A dízimo tá na Bíblia, irmão. Eu sei que tá na Bíblia. Tá na Bíblia a circuncisão. Tá na Bíblia apedrejar adúltero. Tá na Bíblia um monte de coisa. Tem que saber como aplica. Um dia eu fui na Assembleia, deu com uma barba grande. Aí o pastor ancião, cabeça branquinha, o vovozinho já, ele falou por que não pode barba lá, mas ele me deu uma oportunidade mesmo assim. Ele me deu oportunidade. Aí ele foi, é porque José raspou a barba. Eu falei, legal. É verdade, é um argumento, né, irmão? Só que não é argumento. É sofisma. Por que não é argumento que José raspou a barba? Porque José era escravo. José foi obrigado. José não escolheu. Quando você vai no Salmo 133,
Arão, que é o Kohen Gadol, que entra dentro do Santo dos Santos, tem barba. É como um óleo que desce sobre a barba de Arão. Significa que muita gente está... É o que eu tô falando. Texto fora de contexto. José raspou a barba porque foi obrigado. O sacerdote tinha barba. E Yeshua tinha barba. E o judeu tem barba. O judeu tradicional não, mas o ortodoxo vai ter barba. Ok? O judeu mais Hasside, mais ortodoxo, ele vai deixar a barba crescer. Por quê? Porque é mandamento. Agora, a Assembleia de Deus chega e diz que tem que raspar a barba. Por quê? É porque os pioneiros disseram. Os pioneiros também foram contra o divórcio. E a Assembleia de Deus aceita divórcio desde 1977. Em 1910, o Gunnar Ving e o Daniel Berger não aceitavam o divórcio nem se fosse traído. Então esse argumento não cola, irmão. Por quê? Tanto que tem Assembleias de Deus hoje que permite barba. Então qual é o problema? O problema é quem está interpretando a Bíblia. Irmão, mas eu posso ir para o inferno se o meu líder for uma pessoa leiga? Pode. Pode sim. Olha, seu pastor pode ser gente boa, mas pode ser um falso profeta. O falso profeta, o que diz que ele é profeta de Deus ou do diabo, é o que ele prega. E nós temos que ter cuidado. Tá? Por isso que você analisa a Bíblia. Você viu quantos versículos eu citei aqui? Eu não fui para filosofia para explicar. Eu fui para gramática. Para eu explicar um versículo bíblico, eu vou usar a hermenêutica, a exegese bíblica, fundo histórico e o que a tradição diz da época. Filosofia não entra. Não, filosofia não. Para entender a Bíblia é o que está escrito. E eu, para ir que está escrito, eu tenho que traduzir. Então eu vou para a gramática, vou para a tradução e vou entender o que significa cada expressão para aplicar. Eu não tenho que ir para a filosofia para explicar a Bíblia. Quando eu vou falar de dízimo, eu tenho que ir para o texto original que foi dito. E o dízimo está em Deuteronômio capítulo 14. A primeira menção está no livro de Gênesis. Abraão deu dízimo dos despojos de guerra. Jacó deu dízimo. Jacó tinha igreja para ir? Não. Ele deu para quem? Me diga você. Para quem que Jacó deu dízimo? Abraão deu dos despojos. Jacó deu de tudo que ele prometeu, um voto. Aí Moisés vem e aplica o dízimo. Aí Malaquias está falando de que dízimo? Malaquias está falando do dízimo de Moisés. Mateus 23 está falando do dízimo de Moisés. Concílio de Niceia. Concílio de Macon. Concílio de Macon decide que o dízimo vira... Concílio de Macon, o dízimo vira imposto para cruzadas. Cruzadas do Império Romano. Então 10% de sua renda da Igreja Católica foi instituído no Concílio de Macon. O dízimo na Bíblia era colheita. Amém? Eu sou dizimista. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho que ser grato a Deus. Mas eu não uso Malaquias 3:10, não. Não. Eu não posso aplicar o imposto de renda da Bíblia. Imposto de renda é sobre a renda. Ali é imposto da terra. É uma coisa diferente da outra. Agora, entendo eu, Deuteronômio 6:5, que eu tenho que honrar a Deus com os meus recursos. E está escrito lá, Berrol levaverral, verrol navshral, verrol meoderra. Meoderra é força, trabalho, recursos. Eu tenho que honrar a Deus com meus recursos. Isso é bíblico. Eu aplico 10% porque entendo que é o mínimo que eu posso dar. Agora, eu não vou usar Malaquias 3:10 para botar medo em ninguém. Eu vou dizer o seguinte, eu sou uma pessoa abençoada. Isso, a minha vida pode provar isso. Amém? Agora, eu nunca vou usar Malaquias para ficar infernizando a vida de ninguém, não, irmão. Não, porque primeiro, isso tem que ser de um coração voluntário. Paulo diz que dê
com propósito, segundo o que você possui, e dai com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Não se pode haver pedidos para eu, por exemplo, eu faço assistência social para ajudar pessoas pobres, necessitados, pessoas que estão passando luta. Assistência é para ajudar uma família. O que eu faço? Eu posto no nosso grupo privado que tem uma família necessitada. E os irmãos que sabem seus deveres me procuram. Agora, eu não fico anotando quem dá, quem não dá. Se você não entende o que é o reino de Deus, que Cristo multiplicou pães para os pobres, ajudou necessitados e nos ensinou, tive fome e não me deste comer, é com você. Eu não sou vigia teu, eu não sou teu fiscal para ficar dizendo se você pode ou não pode fazer, o que você pode fazer. Eu prego. Eu só conto o testemunho. Agora, o avarento não é salvo, né, irmãos? O avarento é que ama o dinheiro, amém? O avarento é que é mais, amém? Qual é o vídeo? Eu não sei, irmão, amém? Tem muito vídeo aí, amém? Tá no canal aqui escrito vídeos. Você põe Cunha, origem do nome Cunha, e bota meu nome do lado que vai aparecer, tá bom? Um abraço pros irmãos aí, amém? Saúde. Tudo de bom.